estamos de volta mais uma vez, trazendo para você o melhor da informação. Bom, conforme eu havia dito, nós agora vamos trabalhar aqui a resposta para os anciãos que foram visitar a nossa irmã MGWM, né? Eles visitaram a MGWM e aí eles falaram para a MGWM que eles, por exemplo, não viram o representante da filial dizer que a pregação era mais importante do que o resgate. Eles não viram, eles falaram que não viram essa parte no discurso especial do representante da filial. Eles falaram que não viram. A irmã insistiu com eles, falou que viu. E aí eles disseram que não, que a irmã estava enganada, tal. A irmã disse que também estava na internet. Aí adivinha o que eles disseram? Eles disseram para a irmã que tudo aquilo que está na internet é mentira. Eles disseram para a irmã que o que está na internet é montagem. Irmão, vai pensando que é brincadeira. Eles falaram que a declaração do representante da torre de vigia é uma montagem. Assim como também disseram que aquilo que aconteceu com Geoffrey Jackson na Real Corte Australiana também é uma montagem, né? Então a gente percebe que a cegueira deste pessoal é total, né? Olha que cegueira total, né? Uma cegueira violenta. Então, como eles disseram que tudo aquilo dali era mentira, que aquilo ali era montagem, então vamos aproveitar e vamos trazer na íntegra a história aí para a gente ver se isso aí realmente é mentira, se é montagem. Vamos ouvir o representante da filial falando e depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isto. O principal motivo de Jesus Cristo ter vindo à Terra. O próprio Jesus respondeu essa pergunta. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43 diz: Mas ele lhes disse: Tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades. Veja, porque fui enviado para isso. Essas palavras foram explicadas na sentinela. Uma sentinela explicou essas palavras dizendo o seguinte: Jesus veio à terra especialmente para pregar o reino de Deus, que vindicará o nome de seu Pai e solucionará permanentemente todos os males humanos. Isso significa, então, irmãos, que o ministério de Jesus, que incluía a obra de pregação, é mais importante do que o resgate? A resposta é sim. A pregação de Jesus, o ministério de pregação, é mais importante do que o resgate? A resposta é sim, para os humanos. Isso significa, então, irmãos, que o ministério de Jesus, que incluía a obra de pregação, é mais importante do que o resgate? A resposta é sim, para os humanos. Isso significa, então, irmãos, que o ministério de Jesus, que incluía a obra de pregação, é mais importante do que o resgate? A resposta é sim. A pregação de Jesus, o ministério dele, é mais importante do que o resgate. Veja como isso é confirmado aqui em Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Jesus explica aqui as duas principais razões para ele ter vindo à Terra. Mas ele coloca o ministério antes do resgate. Mateus 28, 20 diz:
Aliás, 20 e 28, diz aí: assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir. A nota de servir é ministrar e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Então, primeiro, Jesus veio ministrar, realizar um ministério que incluía a obra de pregação. Em segundo lugar, ele veio dar a sua vida como resgate. Explicando esse texto, a Sentinela de 15 de janeiro de 1990, na página 15, declarou: isto coloca o ministério dele até mesmo à frente do resgate. O que aprendemos disso? Para Jesus, o seu ministério, que incluía a obra de pregação, era a coisa mais importante na vida dele. E deveria ser também para nós hoje. O que aprendemos disso? Para Jesus, o seu ministério, que incluía a obra de pregação, era a coisa mais importante na vida dele. E deveria ser. 90, na página 15, declarou: isto coloca o ministério dele até mesmo à frente do resgate. 90, na página 15, declarou: isto coloca o ministério dele até mesmo à frente do resgate. 15 de janeiro de 1990, na página 15, declarou: isto coloca o ministério dele até mesmo à frente do resgate. O que aprendemos disso? Para Jesus, o seu ministério, que incluía a obra de pregação, era a coisa mais importante na vida dele. E deveria ser também para nós hoje. Por quê? Bom, e aí, pessoal? Isso daí, então, é uma montagem? Esse cidadão que está falando não é o representante da filial? A voz, por acaso, não é dele? Tá aí, tá claro, ele cita a sentinela. Ou seja, aí agora eu vou apelar para o apóstolo Paulo, né? Eu só posso apelar agora para Paulo. Então eu vou começar citando Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo de 1 a 9, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto, como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós porventura, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os da fé são abençoados como o cão crente em Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 9. Veja que Paulo, ele trata aqui sobre a questão onde os Gálatas estavam na realidade sendo petiçados, né? Então agora eu vou usar como base um artigo de John Stott, que vai falar para você, e eu acho que é muito legal. Esse, inclusive, é um escritor cristão, que eu recomendo que vocês leiam, tem muitas obras dele, tem artigos na internet, e eu acho que você que gosta de coisas espirituais poderá ser ajudado. E eu quero sempre lembrar que sempre que eu indico um escritor cristão, não significa que ele seja unanimidade em tudo, porque eu também não sou e ninguém é, né? Nós procuramos nos aproximar um pouco mais daquilo que a Bíblia nos ensina. Mas John Stott é um excelente escritor e vale a pena. Então John Stott, ele fala sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo crucificado, sua obra consumada na cruz, e pregar o Evangelho é apresentar Cristo publicamente como crucificado.
O Evangelho não é, antes de mais nada, as boas novas de um nenê na manjedoura, de um jovem numa banca de carpinteiro, de um pregador nos campos da Galileia, ou mesmo de uma sepultura vazia. Isto não é o Evangelho. O Evangelho trata de Cristo na cruz. Veja que John Stott cita, inclusive, Jesus como um pregador nos campos da Galileia. Isso não é o Evangelho, né? O Evangelho trata-se de Cristo exposto na cruz. Este verbo prograpen significa exibir ou representar publicamente, proclamar ou expor em um cartaz. Era usado com referência a editais e leis e notícias que eram expostos em algum lugar público para que fossem lidos, e também com referência a quadros e retratos. Então, esta é a ideia. O que é o Evangelho? É Jesus Cristo exposto como crucificado. Isto significa que quando pregamos o Evangelho, temos de nos referir a um acontecimento, a morte de Cristo na cruz. Pergunte-se, será que é esta a pregação das testemunhas de Jeová? Expor uma doutrina, o particípio perfeito, crucificado, indicando os efeitos permanentes da obra consumada de Cristo, e fazê-lo publicamente, ousadamente, vivamente, para que as pessoas vejam como se testemunhassem com seus próprios olhos. Isso é o que alguns autores têm chamado de elemento existencial da pregação. Fazemos mais do que descrever a cruz como um acontecimento do primeiro século. Na realidade, descrevemos Cristo crucificado diante dos olhos de nossos contemporâneos, de modo que sejam confrontados com o Cristo crucificado hoje e percebam que podem receber hoje a salvação de Deus vinda da morte de Jesus Cristo na cruz. Isto é o Evangelho. É exatamente aquilo que nós temos apresentado aqui. E é exatamente o efeito que tem acontecido em muitos de vocês ao dizerem, olha, hoje eu estou conseguindo enxergar Cristo completamente diferente, porque esse Cristo que nós apresentamos ele como vivo, como real. Isto é o Evangelho. O que o Evangelho oferece? Com base na cruz de Cristo, o Evangelho oferece uma grande bênção. O versículo 8. Em tu serão abençoados todos os povos. O que é isso? É uma bênção dupla. A primeira parte é justificação. Portanto, a justificação em Cristo. E a segunda é o dom do Espírito. E é com esses dois dons que Deus abençoa a todos os que estão em Cristo. Ele nos justifica, aceitando-nos como justos diante dele, e coloca o seu Espírito em nós. E ainda mais, ele nunca oferece um dom sem dar o outro. Todos os que recebem o Espírito são justificados. Isso quer dizer que nossas falhas e pecados foram cravadas com ele na cruz. Não adianta ninguém nos acusar. Não adianta ninguém dizer, olha ele. Não, porque ninguém poderá levantar a mão contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, versículos 28 em diante. Todos os que recebem o Espírito são justificados, e todos os que são justificados recebem o Espírito. É importante observar essa dupla bênção inicial, uma vez que atualmente muita gente ensina uma doutrina de salvação em dois estágios, que primeiro somos justificados e só posteriormente recebemos o Espírito. Não, nós recebemos o Espírito e somos justificados em Cristo Jesus no mesmo momento. O que o Evangelho exige? O Evangelho oferece bênçãos, e nós que devemos fazer para recebê-las? A resposta adequada é nada. Vamos de novo para essa frase de John Stott? O Evangelho oferece bênçãos, e nós o que devemos fazer para recebê-las? A resposta é nada. Não temos de fazer nada, temos apenas de crer. Nossa reação não consiste nas obras da lei, mas em ouvir a pregação da fé. Isto é, não em obedecer à lei, mas em crer
no Evangelho, em crer na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em crer na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecer é tentar fazer a obra de salvação pessoalmente. É por isso que as testemunhas de Jeová têm um outro problema. Eles criam uns moldes, criam robozinhos, que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, tem que ter obediência, tem que ter obediência, tem que obedecer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eles criam esses moldes. E veja que interessante essa frase de John Stott. Obedecer é tentar fazer a obra de salvação pessoalmente. Então as testemunhas de Jeová estão lutando para obedecer. Estão lutando para obedecer. Não vai chegar em lugar nenhum, porque nós não temos força para obedecer do jeito que eles querem. É por isso que milhares de pessoas são desassociados todos os anos. E outros tantos que não confessam. Porque o ser humano não tem. A Bíblia mostra que nós estamos no estado de depravação total. Se não é a misericórdia, se não é a graça de Deus, está todo mundo enrolado. Então, quando você fica nessa de se esforçar para obedecer, o que é que acontece? Você está tentando produzir sua salvação. Enquanto crer é deixar que Cristo seja o nosso Salvador. Então, veja, é por isso que você só precisa crer. Crer é deixar que Cristo seja o nosso Salvador e descansar na sua obra consumada na cruz. O sangue de Jesus, ele nos resgata, ele nos purifica, desde o nosso nascimento até a hora da nossa morte. Isto é o Evangelho. Isso são boas notícias. Né? Aí veio o cidadão e disse que pregar pelos campos da Galileia era muito mais interessante, era uma obra maior, e se assente nela, né, que diz. Então, crer é deixar que Cristo seja o seu Salvador, é descansar na obra que foi consumada na cruz do Calvário, quando ele disse, né, está consumado, tetelestai. Assim enfatiza Paulo, quando nós recebemos o Espírito pela fé e somos justificados pela fé, no versículo 8. Realmente, a palavra fé e o verbo crer aparecem 6 vezes neste pequeno parágrafo, versículos de 1 a 9. Assim, o verdadeiro evangelho, o evangelho do Antigo Testamento, o evangelho que o próprio Deus começou a pregar a Abraão, conforme destaca o versículo 8, e que o apóstolo Paulo continuou pregando no seu tempo, é a apresentação diante dos olhos dos homens, de que Jesus Cristo foi crucificado, que ele morreu por mim e por você. Nesta base, tanto a justificação como o dom do Espírito são oferecidos, e para isto se exige apenas a fé. O apóstolo Paulo continua dizendo isso lá no capítulo 1 do próprio livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Né? Olha só o que está escrito lá. Ainda que nós, ou um anjo dos céus, vos apresente outro evangelho, que é o que o Gilson Marques está apresentando. Ele está apresentando um outro evangelho. Né? Ele está apresentando um outro evangelho. O evangelho é Jesus crucificado. E ele diz que muito mais importante do que a cruz é a obra de pregação. Isso é outro evangelho. Então o que é que Paulo diz? Ainda que nós, ou um anjo do céu, vos apresente outro evangelho, além deste que vos apresentamos como evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Então, se você está em uma organização que não crê no evangelho de Jesus, é uma organização amaldiçoada. Então não adianta, pessoal, ficar com um coraçãozinho, ai, mas eu gosto tanto dos irmãos na congregação, ai, mais isso, mais aquilo. Você está debaixo da maldição de Deus. Com a própria boca deles, eles testemunham. Não sou eu que estou falando, gente. Eles testemunham. Vamos de novo aqui para a fala do homem. Vamos de novo aqui para a fala do homem aqui, ó. Isso aqui é outro evangelho. Vamos aqui de novo, ó. De 1990, na página 15, declarou: isto coloca o ministério dele até mesmo à frente do resgate. Pronto. A Sentinela, de 15 de janeiro de 1990, página 15, está escrito: isto coloca o ministério dele até mesmo à frente do resgate. Isto é outro evangelho. E aí quem diz é o nosso amado irmão Paulo. Ele diz em Gálatas 1,8:
ainda que nós, apóstolos, ou um anjo dos céus, vos anuncie como evangelho, qualquer outra coisa diferente disto, que seja amaldiçoado. Então, como quem escreveu a sentinela tem a responsabilidade e está apresentando outro evangelho, no caso do corpo governante, eles são amaldiçoados. É simples assim. Agora, você que continuar debaixo dessa autoridade, também estará amaldiçoado. Aceite a Bíblia se quiser. É isso que a Bíblia diz. Eu não estou interpretando. Eu estou citando. Estou citando Paulo. É Paulo quem diz. Se alguém errou nessa história, então foi Paulo. Porque não sou eu. Porque os caras apresentaram outro evangelho. E Paulo diz que tem que ser amaldiçoado. Esse que apresentou outro evangelho. Quem apresentou outro evangelho? O corpo governante. Se o corpo governante apresenta um evangelho diferente do evangelho de Jesus, por que você está debaixo de maldição deles então? Aí Apocalipse 18:4. Saí dela, povo meu. Irmãos, é assim, não adianta. Não adianta. O que acontece é o seguinte. Se você achar que seu coraçãozinho, coisa linda, tal, porque eu amo a organização, você está amaldiçoado. Somente isso que eu posso lhe dizer. Agora você pode também se voltar para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso você poderá fazer. E fazendo isso, você vai ser salvo em o nome de Jesus, porque este é o verdadeiro evangelho. Tá bom? Então é simples assim, palavras duras, hein, ancião? Palavras duras, mas que é a verdade da palavra de Deus. Não dá para negar. Não dá para negar. Essa é a verdade da palavra de Deus. Eu não tenho como fazer diferente, né? Bom, a gente vai ler os comentários agora, vamos ver quem é que está conosco. Antes, porém, eu quero só lembrar você que ainda não adquiriu, né, esse kit, você pode colaborar com o nosso trabalho, você pode ajudar-nos mandando a palavra amuleto. Ancião, como que eu faço? É muito simples. Você manda para mim a palavra amuleto para o WhatsApp 11 947 882 132, faz uma contribuição do jeito que você quiser, do jeito que você puder, e eu vou lhe mandar de presente esse material aí, tá bom? Como uma prova de gratidão do que você tem feito com a gente. Então, se você acredita que o nosso canal tem sido bênção na sua vida, está te ajudando, então você pode também colaborar com a gente, tá bom? Peça, mande para o WhatsApp 11 947 882 132, colabore com o nosso canal, graças a Deus, estamos aí já em 130 países, estamos trabalhando, né, para a obra de Deus e ajudando pessoas. Olha aqui o evangelho sendo pregado. Isso é o evangelho, você entendeu? Então vamos lá então. Mas que fique registrada essa minha fala, tá bom? Então mande o WhatsApp para mim, 11 947 882 132, tá legal? Com a palavra amuleto, e eu vou lhe orientar como você poderá contribuir com a nossa obra, tá legal? Bom, vamos lá então agora, vamos ver quem é que está conosco, quem está com a gente aqui nesta live. Vamos lá, olha só que legal, a Zilda Devezin, muito bem, grande beijo, Zilda. A Lali também está conosco, a Maria de Fátima, a Adelina Silva, a Artes Lee, a Ana Van Deste já deu um like, Leandro GB, os TJs estão batendo biela, estão doidinhos, Lali Montagem, é o JW Broadcasting, Fake News, o Fabinho Black dando uma boa tarde para nós, a Lali está vendo aí, para eles Jesus não tem valor, somente a pregação, então isso é o que eles disseram, né? E aliás, deixa eu aproveitar e deixar isso aqui, né? Tá aí a sentinela, para quem viu, né? Então, tá aí a frase da sentinela. Isto coloca o ministério dele até mesmo à frente do resgate. Essa é uma das maiores heresias que eu já ouvi em toda a minha história dentro da organização. Como é que você vai ficar numa organização dessa? Você é louco. Se Jesus só pregasse e não desse sua vida como resgate, ninguém seria salvo. Será que um camarada desse é tão sem cérebro para falar uma besteira dessa? Quer dizer, o que escreveu a sentinela já é um descelebrado. Aí vem o outro que é um descelebrado por tabela e fala a mesma besteira, ao invés de questionar, né? A Lali, já foi. O Fabinho Black, seus vídeos estão abrindo minha mente, glória a Deus.
Adna, eles têm uma voz de bonzinho. Tem. Zilda, como esse cara é ignorante, meu Deus do céu. Ana Laura, muitos likes para esse canal. Obrigado, Ana Laura. Grande abraço. Adelina, a montagem é o que o suricata Gilson Marques fez ao dizer que Jesus não é importante. Nilva Estela está aí com a gente também. A Zilda, maneira de lavagem cerebral. Cheguei a ter um derrame com a fala desse TJ. Fabinho Black, tô vendo todos os seus vídeos, estou aprendendo muito. Glória a Deus pela sua vida. Cristina Braz, ancião, é imprimir do site do Tribunal da Austrália o relatório final e dar à irmã. Então tá aí, ó, Cristina. Inclusive, se você conhece aí o caminho, ó, Cristina, por favor, escreva para nós aí, que eu acho que isso vai ser legal. E assim a gente vai ter esse documento enviando para todo mundo que quiser. Né? Se você sabe qual que é o caminho, o site, tudo bonitinho, escreve aí para nós, por favor. Carlos Souza, cheguei a tempo. Boa noite, Irene Simão. Boa noite, ancião. Aqui de Portugal, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Oi, Irene, grande abraço para você. Tá aí a sua Patrícia e a Cristina conosco também. E o nosso ancião, o Patrick, que também tá por aí, hein? Adelina, arrepiei quando vi a frase que o ministério era mais importante que o próprio resgate de Jesus. A Deise, boa tarde, só mesmo tendo um sangue de barata para aturar esses ensinos sem noção. Bem-vindo, irmão. Fabinho Black. Sou um TJ daqui de Londrina. Os anciãos aqui são muito arrogantes e não sabem lidar com os problemas dos irmãos. Mas isso é um modus operandi de grande parte dos anciãos da organização, porque a organização transforma, né, as pessoas nisso, em pessoas arrogantes. Carlos Souza, quem são os apóstatas? Fabinho, exatamente, eles é quem são os apóstatas, né? Quer dizer, isso aqui é apostasia. Muito bem colocado, Carlos. Isso aqui é apostasia, pessoal. Eles acham que são dono da verdade, o irmãozinho está falando. Me arrependo de poucas coisas na vida. Uma delas é de ter sido TJ. Ana Laura. Adna Campos. Irmãos, aqui na minha rua estão vindo 4, antes eram 2. Artisli, é para 2 segurar e 2 para falar. A Mina Luna, eu também, a pior coisa que fiz na vida até hoje. Me sinto prejudicada. Só Jesus Cristo para me restaurar. E Ele vai continuar te restaurando, Amina, querida. Adelina, Amina, todos nós somos prejudicados quando estivemos lá. Atacamos a vida pela lavagem cerebral. Né? Atrasamos a vida pela lavagem cerebral. A Débora também está conosco. Grande beijo, Débora, e para todo mundo aí. Ana Van Deste, não é que existem malucos capazes de dizer algo assim? Estou sem palavras. Obrigado por nos livrar deles. A Mina Luna também está dando um amém. A Ana Laura. Exatamente, estamos livres. A Irene Simão. Eu, desde que eu sigo este canal, dou graças a Deus e um bem haja ao irmão Edson pela ajuda que nos está dando, pois estou começando a sentir o amor de Jesus dentro de mim. Glória a Deus pela sua vida, querida. Que bom, fico muito feliz. E você vai sentir mais ainda. Você vai sentir o amor de Jesus, Ele vai cuidar de você. Faça aquilo que a gente sempre tem dito. Entra no teu quarto, vai lá e fala assim, Senhor Jesus, eu quero seguir ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero seguir o Senhor. Jeová, me guia para eu seguir Jesus. E vocês vão ver que o amor de Cristo vai tomar conta do seu coração. Você vai ver que coisa linda que é você viver debaixo do amor de Cristo. CyberConnect Lan House tinha um ancião aqui no salão da minha cidade, que o nome dele era Salvador. Os TJs falavam mais do Salvador ancião do que do Salvador Jesus. Deise Silva, graças a Deus eu nem cheguei a me batizar. Zilda, está consumado. It's over. It's done. Amém, Jesus amado. Luiz Carlos Santos Lourenço, não entendo porque os TJs têm tanta dificuldade em aceitar Cristo como único Salvador e Redentor, mas aceita que 8 velhotes são o canal de Javé Deus. Esse é um grande problema, né? Mas é o que a Bíblia diz, Satanás cega a mente das pessoas. Você vê, eles têm tanta aversão ao nome de Jesus, porque tem mesmo. Eles têm aversão ao nome de Jesus. Mas aceitam homens, é o que Paulo fala com os Gálatas. Né? A Mina Luna também, né? O Fabinho Black. O pior é que é mesmo, Cyber, eles idolatram o ancião. O Fabinho Black ainda em vez de Jeová. A Deise, mas sendo estudante eu já me sentia pressionada.
estilo de cabelo, roupa, comportamento, cyber, vontade de vomitar depois desse áudio. Barry Allen faz live todo dia. A Barry deve ser nova aqui no canal. Um grande abraço para você, querida. Sim, fazemos live todos os dias dentro da possibilidade, tá bom? A Ana Laura tá com a gente aí, a Deise também, todo mundo, CyberConnect. Prefiro amar meu chinelo novo do que os irmãos do salão do queimo. CyberConnect. Vanessa Ibide. Hoje tinha um carrinho no ponto de ônibus e o tema era: o fim do sofrimento está próximo. Tema bem apropriado ao momento do Brasil. Bando de oportunistas. O fim do sofrimento está próximo mesmo. Para quem para de sofrer saindo da organização das Testemunhas de Jeová. Bom, nós chegamos ao final. Eu tenho aqui um assunto importante, uma mensagem que está circulando entre as Testemunhas de Jeová. Tenho aqui agora um vídeo, uma mensagem que está circulando entre as Testemunhas de Jeová. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesta mensagem. Vai ser interessante, vai ser legal e eu vou comentar toda ela. Lembrando para você que se você ainda não pediu o nosso kit, não esqueça, colabore com o nosso canal, tá bom? A gente vai